Olá, crianças, tudo bem com vocês? Boa tarde. Hoje agora nós vamos para a nossa segunda aula que vai ser aula de história, segunda aula no dia de hoje, certo? E para isso nós vamos precisar da nossa apostila na página 208, apostila de história. Nós vamos falar um pouquinho sobre o uso do fogo, certo? Porque nós estamos estudando sobre as primeiras civilizações há muitos anos atrás, certo? Então vamos lá. O uso do fogo. Por milhares de anos, o ser humano consumiu alimentos crus. Com o tempo, as pessoas aprenderam a usar o fogo para se aquecer, para preparar alimentos ou afastar animais selvagens. Imaginando algumas hipóteses, a faísca de uma fogueira pode ter ateado fogo no covil de alguns porcos selvagens. E o aroma de gordura assando teria impulsionado o ser humano a experimentar os primeiros pedaços de carne assada. Leia o texto de um pesquisador sobre o uso do fogo e a possibilidade de cozinhar os alimentos pelos primeiros seres humanos. Então vamos lá para a leitura. Seja como for, o uso do fogo para cozinhar foi revolucionário, ou seja, mudou a vida dos primeiros povos. Não apenas pelo novo sabor que ele deu à comida, mas também porque o que não era comestível passou a ser. Alimentos que só poderiam ser consumidos cozidos, trigo, cevadinha, arroz, batata, tiveram seu cultivo beneficiado, então aumentou o cultivo desses alimentos após a descoberta do fogo. Ao consumir mais nutrientes, a saúde melhorou. Além disso, dominar o fogo para cozinhar diferencia os homens dos animais. Ao preparar as refeições, o homem se torna plenamente humano. Os animais estocam alimentos, os cães enterram os ossos, os guaxinins mergulham a comida na água, mas só os seres humanos sabem cozinhar. E após aprender a assar, mais tarde o homem se sofisticou e desenvolveu o cozimento. Então, se assar ou queimar a comida nos diferenciou dos animais. O processo de cozimento era a prova de civilização, porque aí mudou, com certeza melhorou a qualidade de vida e de alimentação do ser humano com a descoberta do fogo. Aí, crianças, nós vamos responder as duas questões aqui, tá? Da página 208. Número 1 e número 2. Nas aldeias foram criados vasos e potes para armazenar os alimentos. Apenas os seres humanos estocam os alimentos? Só o ser humano que estoca alimento? Eu gostaria que vocês explicassem essa frase, tá? É verdadeira, não é? Tá? E por quê? Explica essa frase para a prof. Questão número 2. De acordo com o texto, que processo que diferenciou os seres humanos dos animais? Qual que foi o processo aí que diferencia os animais dos seres humanos? Agora, nós vamos para a página 209. As primeiras povoações e a água. Será que o uso da água facilitou a vida desses povos antigos? Por que será? Então, vamos fazer a leitura aqui, certo? As cidades mais antigas que se tem registro surgiram em regiões do norte da África, como no atual território do Egito, do Oriente Médio, como no atual território do Iraque, e da Ásia Menor, como no atual território da Turquia. Essas cidades surgiram em épocas diferentes e foram ocupadas por diferentes povos, mas elas faziam parte principalmente de dois grandes grupos, mesopotâmios e egípcios. Então, dois grupos, certo? A Mesopotâmia se formou próximo aos rios Tigre e Eufrates, território que atualmente corresponde ao Iraque. E na Mesopotâmia viveram vários povos como os sumérios, acadianos e assírios. A cheia do rio Eufrates inundava suas margens, deixando as terras férteis para o cultivo de alimentos.
Os agricultores também aproveitavam as águas do rio para construir meios de irrigação, que eram utilizados nas plantações durante os meses em que não havia chuva. Dentre as muitas tecnologias desenvolvidas por essas populações para aproveitar a água dos rios, podem ser citados os diques, as represas e os canais de irrigação. Os diques e as represas eram construídos para armazenar a água que poderia ser usada nas épocas em que o rio tinha seu volume diminuído. E os canais de irrigação levavam as águas do rio até terrenos mais distantes das margens, possibilitando cultivar alimentos em diferentes locais. Então vocês viram, que as represas e os diques, eles eram construídos. Por quê? Para armazenar a água. Na época que não tinha chuva, na época de seca, eles usavam essas águas que ficavam nos diques e nas represas. E o canal de irrigação servia para levar água, para os diferentes lugares onde a água era mais difícil de ser encontrada. Agora, na página 210, nós falaremos um pouquinho sobre os povos sumérios, tá? Então, vamos lá? Os sumérios foram um dos primeiros povos a desenvolver o comércio na Mesopotâmia, onde trocavam o excedente produzido na agricultura por outros produtos que não possuíam, como madeira, pedra e cobre. Então, começou a surgir o comércio, tá? Como que era esse comércio? Alguém que produzia arroz, milho, trocava essa questão da agricultura, desses produtos agrícolas, por outros produtos que eles não tinham, como madeira, pedra, cobre. Então, começou aí a surgir as trocas entre eles, certo? A invenção da roda, usada por esse povo, possibilitou que fosse criada a carroça, fazendo com que os agricultores pudessem transportar uma maior quantidade de alimentos. Então, a invenção da roda também é um grande marco na nossa história. Por quê? Porque a roda, ela facilitou, agilizou o processo. E, geralmente, eles faziam carroças puxadas por animais que faziam esse transporte com maior facilidade, com maior agilidade, certo? Nas cidades mesopotâmicas, a colheita era entregue ao templo, onde tudo que chegava era registrado. Assim, os sumérios criavam um sistema para essas anotações, chamado de escrita cuneiforme, que utilizava um grande número de símbolos para representar coisas e ideias. Os escribas, que eram as pessoas que escreviam, responsáveis por esses registros, usavam um estilete em forma de cunha para escrever as anotações em tábuas de argila, que depois eram secadas ao sol, porque aí a argila, eles faziam esse registro através de um estilete, e colocavam no sol para secar, que aí ela ficava dura, e com esses registros anotados. A escrita suméria era diferente da nossa. Nós utilizamos um sistema de símbolos que imitam os sons da fala. Por isso, não é preciso tantos símbolos diferentes para representar o que queremos registrar. Então, o sistema deles de escrita era bem diferente do nosso. O nosso é bem mais simples comparando com o dos povos sumérios, certo? No centro das cidades sumérias era construído um grande templo chamado de Zigurate, onde esse povo exercia sua religião e onde muitas pessoas trabalhavam como artesãos, cozinheiros e faxineiros, que faziam a manutenção desse espaço e serviam ao sacerdote. Então, esse era o templo, que essa questão o zigurate. Então, era o templo, onde eles exerciam as questões, os cultos religiosos. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os povos egípcios. E aqui, nesse desenho aqui, é uma tábua de argila, tá? Com a escrita cuneiforme. O que é a escrita cuneiforme mesmo?
escrita com estilete, de uma forma, de uma ponta fina, que fazia esse registro na argila e depois eram secadas ao sol, certo? Agora vamos lá, vamos ver um pouquinho como que era a questão dos povos egípcios. O Egito se formou próximo ao rio Nilo. O Nilo era tão importante para a existência do povo egípcio que a vida de sua população dependia dele, pois se ao nível das águas fosse baixo, haveria pouca produção de alimentos e a população passaria fome. Mas se o nível das águas fosse muito alto, as inundações poderiam destruir as aldeias próximas de suas margens. Então teria que ter um meio termo. Se ficasse muito longe, ficaria difícil na questão da alimentação para irrigar, né? Como que uma plantação vai nascer sem a água? E também se ficasse muito próximo, quando o rio, a margem fosse ficar alta, era perigoso aumentar, né? Com certeza aumentaria o fluxo de água e inundariam as residências, né? Canais de irrigação foram construídos para transportar água para outras partes do Egito. E após as cheias, os agricultores preparavam os campos para semear e cultivar alimentos, como o trigo e a cevada, usados principalmente para a produção do pão. Além desses grãos, também eram cultivados feijão, lentilha, cebola, alho, alface, melão, uva, tâmaras e figos. Também havia criação de animais como ovelhas, cabras, porcos, gansos, pombos e patos. A criação de vacas e bois garantia leite e carne por longos períodos, mas ela era realizada somente pelos ricos, que tinham controle sobre grandes porções de terra. Os egípcios são muito conhecidos nos dias atuais pela construção das pirâmides e por suas múmias. Muitas pessoas viajam para o Egito para conhecer as pirâmides de Gizé, Quéopes, Quefrem e Miquerinos, construídas por volta de 2550 anos antes de Cristo. As pirâmides eram construídas para serem túmulos de faraós e pessoas ricas e estavam ligadas às crenças religiosas, assim como o processo de mumificação, que buscava preservar o corpo de quem havia falecido. Isso é uma cultura dos egípcios, tá? Era um costume dos egípcios. E aqui, ó, nessa ilustração, mostra o templo sumério, que foi restaurado na antiga cidade de Ur, que hoje é o território do Iraque. Vejam as características dela, tá vendo? Agora, crianças, nós vamos para as atividades do nosso livro, na página 212. Questão número 1. Retome o mapa da página 17 e responda: que elemento aparece próximo a todos os lugares onde surgiram as primeiras cidades? Então, olhando lá no mapa da página 17, tem alguma coisa que vai aparecer próximo ao surgimento das primeiras cidades. O que é? Tá? Questão número 2. Qual é a importância desse elemento para a sobrevivência dos seres humanos? Então, de acordo com esse elemento essencial, né, para a vida do ser humano, qual que é a importância dele, tá? Para que os seres humanos possam sobreviver. Quais são os benefícios? Qual que é a importância desse elemento que vocês encontraram aí na questão número 1? Aí na questão número 3, pensando na sua rotina em casa, no dia a dia, liste 5 momentos em que você e sua família fazem o uso desse recurso no dia a dia. Qual que é esse recurso? Tem que ver lá no mapa, tá? E responder a questão 1. E a gente usa esse recurso muito na nossa vida. Muito, 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 muito. Então, eu quero que vocês listem 5. Para que esse recurso, esse elemento natural, ele é usado na nossa casa, no nosso dia a dia? 5 coisas. Agora, aqui na página 213, vamos ler um pouquinho como que era o dia a dia
nas aldeias, como que era a vida do pessoal que viviam nas aldeias. Com o aumento da produção de alimentos, foram criados potes, vasos e panelas com barro. As primeiras panelas eram feitas de barro. Hoje em dia, a gente às vezes ainda acha em alguns lugares, mas nós usamos aquelas panelas de alumínio, né? Mas antigamente eram feitas de barro, tá? Que era moldado e deixado ao sol para secar, a fim de armazenar o que não fosse ser usado imediatamente e preparar os demais alimentos para o consumo. Então, essas panelas de barro, esses potes, né, eles serviam para guardar alimentos, certo? Que não fossem consumidos naquele dia, e também para preparar esses alimentos. Porém, uma aldeia não depende apenas da agricultura, que é da plantação, né? Nem da pecuária. Então, quando eu falo de agricultura, eu falo de plantação. Quando eu falo de pecuária, eu falo de criação de animais, tá? Então, ó, a aldeia não dependia só da agricultura e da pecuária. Seus habitantes precisavam de roupas, de casas, de móveis e objetos variados. Assim surgiram diversos artesãos especializados na produção de tecidos, que eram os tecelões, na fabricação de tijolos, telhas e objetos de barro, oleiros, e na criação de móveis, carroça e barcos feitos de madeira, que eram os marceneiros e os carpinteiros. O surgimento de aldeias e cidades fez que o ser humano modificasse o espaço por ele ocupado. Muitas vezes, para que essas povoações e plantações fossem construídas, ocorreram desmatamentos. Animais foram afastados das áreas que ocupavam e os cursos dos rios foram modificados com a criação de barragens. Muitas dessas ações prejudicaram a vida de plantas e animais. Então, para facilitar o dia a dia deles, precisaram modificar o espaço natural, certo? E com isso, com essas modificações, muitas vezes prejudicaram as vidas, né, dos animais que viviam ali ou também de algumas plantações. Nós temos essa imagem aqui, crianças, olha, que mostra o que é um canal de irrigação que foi construído pelos egípcios, ó. Tá vendo esse azulzinho aqui, ó? Esses são os canais de irrigação por onde a água passava, tá? E observando essa imagem que eu acabei de mostrar para vocês, vocês vão responder aqui na página 214 a questão da letra A e a letra B. Identifique na imagem as atividades realizadas. Então, olhando ali naquela imagem, o que é possível observar? Quais eram as atividades que eram realizadas ali, tá? Questão B. Explique a importância dos canais de irrigação para o Egito Antigo. Por que era importante ter esses canais de irrigação? Certo? Crianças, a nossa aula de história termina por aqui. Qualquer dúvida pode me chamar. Um beijo e até amanhã.